do Sul. Eu sou Alexandre Garcia, aqui do meu lado tá Irani Feliciano. Olha só. Aqui de Garopaba, né, com o apoio da nossa amiga XPC Soluções, para trazer tudo sobre o esporte, o que aconteceu do esporte no final de semana, rodada do meio de semana, rodada que pegou fogo. A rodada dos gandulas. Dos gandulas. Esse cara sabe tudo, né? Para você que está sintonizado com a gente lá em Morro da Fumaça, toda a região aí, TVR Sul, vamos transmitir, então vamos falar agora sobre o futebol, sobre o esporte. Começamos aqui com o Irani Feliciano, o cara que sabe tudo de esporte, pensou em esporte, falou com o Irani. Vai, Irani. Vamos falar do Municipal aqui de Garopaba, né? Que a próxima semana começarão aí as semifinais. Vamos falar também, né, Alexandre, a noite dos gandulas, né? Ontem teve gandulas aí que acabou com os times aí na primeira divisão do brasileiro. É complicado aí, mas a gente vai daqui a pouco esmiuçar todo esse assunto aí para você, telespectador que está em casa aí, a gente acompanhando o programa. Com certeza. Vamos lá, então, vamos falar então aqui do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Municipal, né? Campeonato Municipal, e está acontecendo, já está indo agora, já temos indo para as semifinais. Isso. Nesse final de semana agora, Alexandre, nós teremos aqui o Cadense MEC. Curioso que o Cadense ele foi líder todo o campeonato, né? Na última rodada, ele foi em quarto. Né? É assim, uma coincidência, porque, claro, a combinação de jogos fez com que o Cadense ficasse em último. E o que entrou em terceiro na classificação, na rodada, foi o primeiro, que foi o MEC. Né? Então, um campeonato bem enrolado, bem disputado. Foi legal, como a gente falou no programa semana passada na rádio, um campeonato que valeu até a última rodada da classificatória, porque toda a rodada no domingo valeu, estava tudo valendo. Então era uma tensão, a gente estava transmitindo, era uma tensão de todos os times nos ligando, pedindo informação de outros jogos, porque todos os jogos estavam valendo. Né? Sim. Claro que, por exemplo, o Encantense perdeu a classificação no jogo onde levou a virada por 4-3, estava vencendo 3-0 na penúltima rodada, né? Uhum. E aí ele mesmo perdeu a classificação, né, por incompetência, né, na realidade. Mas na rodada de domingo, assim, foi realmente fantástico. E nesse final de semana agora, nós vamos ter, Alexandre, Cadense MEC, né? O Cadense vai jogar com o primeiro, então o primeiro jogo é lá no campo do Cadense, né? E no outro jogo, Garopaba e Ferrugem. O Garopaba ficou em terceiro, o Ferrugem ficou em segundo, então é o primeiro com quarto, o segundo com terceiro, né? Então vai ser assim uma rodada, jogos semifinais assim fantásticos. A gente, durante a semana, o pessoal está nos procurando para fazer algumas perguntas. O pessoal chegaram a me perguntar com relação ao Luciano do Cadense, se levou cartão amarelo ou não, porque o Luciano, né, o Luciano já jogou na Inter de Milão com o Ronaldo Nazário. Então, o pessoal, a gente sabe que o Luciano é um mandar um forte abraço aí para o nosso amigo Jackson Senna também, o Jean Ricardo, que estão sintonizados lá no Facebook. Né? Um grande abraço, Pelo menos estão para o Jackson, o Jean Ricardo e o Jean Ricardo, que estão sintonizados com a gente. Tá certo. Um campeonato que começou assim, ó, o Garopaba agora já conseguiu, vamos dizer assim, ela mudou a forma do campeonato. Os anos anteriores, a gente vai falando direto na nossa programação, funcionava assim, ó. Nós não tínhamos um campeonato todo ano, aquele campeonato já estava pronto, estava definido o campeonato. Esse ano, a Secretaria de Esporte mudou. Ela já tem 2 anos, já está pronto, né? 4 anos. 4 anos. Por 4 anos já está pronto. Qual é o benefício? Tu que vive do futebol, tu conhece o futebol de Garopaba, conhece aqui, né? Sabe como é que funciona. O que traz de positivo muda muita coisa. Não, claro, assim, o secretário de Desenvolvimento, Esporte, Cultura, Esporte e Turismo de Garopaba, o Jackson Senna, o diretor de esportes, o Jean Ricardo, e o diretor de futebol, o Hudson, eles estão fazendo um trabalho fantástico. Né? O campeonato mais bem organizado que eu já vi em Garopaba. Né? Haja visto que eles já, em reunião com o Congresso Técnico e tudo, né, foi definido ali para 4 anos já a fórmula. Claro, de repente faz um ou outro ajustes, né? Mas isso é importante até para que os clubes eles se programem melhor. Né? Nós temos mais clubes em Garopaba que não disputaram esse ano, até de repente por falta de previsão financeira. Se organizar. Exatamente. Então, nesse caso, como todos agora já sabem o que é que vai acontecer no próximo ano, né?
Então é importante aí que realmente o que foi feito, né? O que o Jean Ricardo tá, o Jean Ricardo é um cara assim, o Jean Ricardo e o Hudson têm batalhado muito pelo futebol de Garopaba. Eles estão de parabéns. Esse final de semana trouxeram grandes árbitros, né? Para os jogos. Eu estive aqui na Encantada e acompanhei Encantadense e Limeira, né? 3-0 para o Encantadense. Primeiro tempo, desculpa o pessoal do Encantadense, desculpa o pessoal do Limeira. Primeiro tempo, estava xoxo. O jogo estava ruim, né? Já o que roubou a cena foi o Margarida. Tá? Seus 50 55 anos, deve ter o Margarida já, né? Árbitro profissional, né? E ele roubou a cena, aquele jeito irreverente que ele tem, mas ele também soube ter pulso firme. Sim. Tivemos 2 expulsões nesse jogo, uma de cada lado, e ele soube na hora, soube brincar quando podia brincar, soube. Fez aquela brincadeira dele, descontraiu o jogo. Mas a hora que ele teve que mostrar o cartão, ele falou, mostrou o cartão com autoridade. A gente acompanha o Margarida já há bastante tempo, ele tem esse lado humorístico que é legal, né? Mas, claro, na hora de apitar o que tem que apitar, ele é correto, né? Então, realmente foram assim, trouxeram arbitragens fantásticas. Nós sempre tínhamos problema de arbitragens, né? Sempre tínhamos problema. E esse ano, assim, no resumo, não tivemos problema. Claro, um probleminha aqui, outro ali, isso é normal. A gente está vendo aí no brasileiro, no Campeonato Brasileiro, erros grotescos. E esse ano, realmente, estão de parabéns mesmo. Assim, ó, toda a direção aí da Secretaria de Esportes aí estão de parabéns, porque realmente fizeram um grande campeonato. Muito bem, Irani. Uma das coisas assim, que a gente nota é o seguinte, esse ano foi feito a organização para os próximos 4 anos do Campeonato Municipal. Dentro dessa organização foi colocado o seguinte, tem um número X de atletas de fora para ser contratado, para trazer para dentro do município. Isso mostra a responsabilidade com que o pessoal está vendo o campeonato. Eu vejo assim. Sim. Qual é a tua opinião que tu vê? A opinião do Irani, o árbitro de futebol, o locutor esportivo, o narrador esportivo, vê dessa forma. Assim, cada um pensa de uma forma. Eu penso que tem que valorizar o atleta da terra. Temos que valorizar. Mas eu sou a favor de um campeonato aberto, porque o campeonato ganha muito tecnicamente. Né? Sim. Então, o que é que nós... por isso que eu já sugeri que façamos a Copa Garopaba no primeiro semestre, só com atletas de Garopaba, né, que voltam em Garopaba no mínimo, que tenham pelo menos um ano de título, domicílio eleitoral, para que possam jogar a Copa Garopaba. E aí limitar uma idade. E no segundo semestre, o Campeonato Municipal ser aberto. Uhum. Essa é a minha posição, porque eu penso que ganha muito tecnicamente, né? Porque, claro, como eu disse, aqui tem grandes atletas, temos. Mas se a gente pode mesclar mais atletas, por exemplo, como é que a gente deixaria o Luciano de fora, por exemplo? O cara que já jogou na Itália, jogou com o Nazário, por exemplo, como é que a gente vai deixar? A gente tem o Marcelo também, né? O Marcelo Silva, o Mazinho, que joga no time do Cadense, né? O Tana, o Dauri, né? São até ex-atletas profissionais. Como é que a gente vai deixar as pessoas? Claro, eles são de Garopaba, claro, com exceção do Luciano. Mas não podemos, eu acho que a gente tem que crescer tecnicamente, né? Tecnicamente. Com certeza. Então, vamos lá, então. O que tu espera aí dessa primeira semifinal que nós temos aí, ó, que vai ser no próximo dia 22, né? Primeira semifinal aí. Cadense e MEC, Garopaba e Ferrugem. Tem algum já mais ou menos, para dizer, esse é o favorito, esse está mais estruturado, ou está tudo aberto? É que assim, ó, por exemplo, o Cadense, ele começou disparando na tabela, né? Ele já ganhou os 2 primeiros jogos, depois empatou, então ele se manteve sempre primeiro. Como ele ganhou os 2 primeiros jogos, né, nas 2 primeiras rodadas, então já é um dos favoritos, né? Sim. E chegou ali. Né? Então, mas, por exemplo, tirando uma base do último jogo do Garopaba com o Cadense, que agora será nessa semifinal Garopaba e Ferrugem. No primeiro tempo, o Garopaba, os caras voaram. Fizeram 2-0, no início do segundo tempo fizeram o terceiro, eles realmente fizeram um jogo incrível. Só que, de repente, deu um apagão, né? E aí o Cadense fez um, gol contra do Scheid, depois fez um outro. Então assim, os times estão muito parelhos, né? Eu quero
louvar aqui o time do MEC, né? O pessoal lá da comunidade do Macacu chegaram legal, estão aí em primeiro lugar, quer dizer, eles vão levar a decisão da semifinal para casa e pode levar, se continuarem até a final, a decisão do campeonato para casa também. Então, eu acho assim, ó, todos os 4, pelo que a gente viu, são todos com 25% de chances. Entendeu? Eu acho que, no meu ponto de vista, não tem ninguém favorito aí para ser campeão. Então vamos lá. Então esse aí seria o titular, né? Os titulares. Titulares. Os aspirantes também têm rodada nele, né? Os aspirantes... Teve um fato engraçado, né? Os que ficaram, bem dizer, em último, né? São os primeiros dos aspirantes. Que é o Encantadense e o Limeira. Exatamente. Interessante uma curiosidade aí, porque assim, o Encantadense jogava por empate para manter a primeira colocação. Claro que já estava classificado. O Limeira precisava vencer. E houve a vitória do Limeira no jogo, na casa do Encantadense. Então, por conta disso, o Encantadense, que era o líder todo o tempo, ele perdeu aquela oportunidade de ficar em primeiro lugar, né? Então, mas vai ser grandes jogos. Nós temos aí para semifinais, aí, nessa primeira semifinal, que vai ser no dia 22, Encantadense e Limeira, e também Garopaba e Ferrugem. Algum favorito? Assim, eu apostaria que não tem favorito. Sério, porque assim, o Encantadense, ele deu uma vacilada nos últimos jogos. Ele estava sempre disparado, né? Sim. Ele deu uma vacilada nos últimos jogos. O Garopaba começou muito mal o campeonato. E foi melhorando ao longo do campeonato, porque às vezes é melhor tu chegar devagar e ir crescendo, tendo um corpo, né? Sim. Do que tu simplesmente disparar e depois cair na tabela. Então, assim, meu ponto de vista, analisando aí todos os times aí, eu acho que das duas categorias, tanto aspirantes como titulares, ninguém é favorito. Eu colocaria 25% de chance para cada um realmente, porque no meu ponto de vista, esse é fato para mim. Para mim é fato. Todos iguais, todos iguais. Com certeza. Lembrando para você que está acompanhando, nós estamos transmitindo aqui com essa aqui, ó. Essa aqui é a fera, ó. XPC Soluções, provedor de internet, que está trazendo a Power Fibra, né? São planos aí que vai atender toda a região. Tu já tem internet, né? Já tem internet de qualidade. A tua internet XPC, né? XPC vai colocar fibra lá. Vai colocar fibra lá. Então tá bom. Você que tem Garopaba, a região, você que está vindo para o litoral, já sabe. Liga aí, ó. Entre em contato com a XPC Soluções ou ligue no 0800 642 4525, né? Ou 3254 4525. Fala direto com o pessoal da XPC Soluções, provedor de internet. Então, mais alguma coisa para acrescentar do Campeonato Municipal de Garopaba? Assim, hoje lá no rádio eu ainda estava comentando, algo que eu sempre torço para o futebol. Eu, assim, claro, cada um tem uma cor clubística, mas eu torço para o futebol. Torço para o futebol. Então, algo que eu sempre peço é que a torcida fique mais calma, não se exaltarem, porque chega nesses momentos de decisão, as pessoas ficam exaltadas, né? Mas eu tô vendo assim, Iranil, desculpa, eu tô vendo que esse campeonato até tá diferente do Quarentão. Sim, né? Sim. Porque o Quarentão tivemos mais problemas, sim, né? Sim. É que assim, o que a gente prega sempre? Mulheres, crianças, idosos nos estádios, né? Sim. E a partir do momento que alguns engraçadinhos, entre aspas, né? Se exaltem, isso aí afugenta, né? Faz com que as mulheres, as crianças, os adultos, os idosos não queiram mais estar acompanhando os jogos. E o legal é ter a torcida, porque qual é a graça de fazer um gol e não ter para quem comemorar, né? Então a gente sempre bate nessa tecla, né? Vamos deixar a ira lá na rua, né? E uma coisa é reclamar. Na segunda-feira todo mundo trabalha, né? Exatamente. Não existe nenhum alguém que viva de futebol aqui que consiga só no futebol. Claro. Então tem essa situação, né? Bom, então falar agora sobre Série B. Série B. Série B que está assim, ó, deixando o pessoal de cabelo em pé, especialmente os catarinenses. É uma situação bem complicada. No resumo, o Criciúma não sobe mais. Isso assim, ó, a lógica, a gente tem que usar de lógica, né? O Criciúma não sobe mais e o Figueirense está lutando
lutando para se manter na segunda divisão. Essa é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? Não, e nós temos que ser realistas pelo seguinte, ó. Um campeonato que veio desenhado, que tiveram diversos lá na frente. Né? Nós tivemos Juventude, nós tivemos o Guarani. E hoje, né? O Guarani está lutando para não ficar. O Guarani está lutando para não ser. Foi a surpresa negativa do campeonato, né? Para mim, porque então... o Juventude, no primeiro turno, o Juventude, claro, ficou quase todo o tempo em primeiro, mas ele chegou a perder a liderança para o Guarani. E o Guarani hoje ele está mais com o pé na degola do que na Série B. Quer dizer, ele já não luta mais para subir, né? Ele agora está lutando para se manter. Então, para mim, é uma surpresa negativa o Guarani pela campanha que fez no primeiro turno. Eu vejo o seguinte, ó, um campeonato que você sabe que ele começa a entender ninguém. Você sabe um calendário que está rolando aquele campeonato. Então, você não pode perder pontos importantes. Até hoje eu vi uma entrevista de um treinador do Botafogo, né, que empatou ontem, que ele diz o seguinte, é muito interessante agora, nessa reta final, um ponto fora de casa, um pontinho que tu acrescente, é muito importante. Né? É importante, eu discordo dele. Né? Eu vou ter a liberdade de discordar dele, porque Sim. O campeonato, a gente tem que, lá no início, não pode perder pontos. Não. Porque assim, ó, tu querer tentar recuperar algum ponto lá no final, não dá certo isso aí. Tu tem que ter a gordura, por exemplo, esse ano nunca foi tão fácil do Corinthians ser campeão brasileiro. O Corinthians nunca teve um campeonato tão fácil para ganhar. Tão fácil. Por quê? O Corinthians, ele conseguiu acumular gordura, porque agora ele perde, os outros concorrentes perdem. Ele empata, os concorrentes empatam. Aí ele ganha, os outros ganham. Então, quer dizer, assim, há várias rodadas, faltam só 9 rodadas. Né? Hoje, o Corinthians tem 9 pontos acima do segundo colocado. 9 pontos são 3 jogos. Sobram 6 rodadas. Né? Sim. Sobram 6 rodadas. Então, o pessoal nunca foi tão fácil. O Corinthians ser campeão esse ano nunca foi tão fácil. Por quê? Os caras estão vacilando demais. Né? Vacilando demais, eles não estão se ajudando. Não estão se Exatamente. A diferença do campeonato da Série A para a Série B é pelo seguinte. A Série A, a Série B, nós temos assim, ó. A diferença do Inter, que é o primeiro colocado, Mineiro, que é o segundo, são 3 pontos. Do América para o Ceará é 1 ponto. Do Ceará para o Paraná, 2 pontos. Tudo numa rodada. Do Paraná, Vila Nova, quinto colocado, 2 pontos. Né? Para o Oeste, já deu 2 pontos. Então, significa o quê? Se nós pegarmos o primeiro colocado, que é o Inter, 58, e a vaga é do Inter. É do Inter. Do América até o 6º colocado, qual é a diferença? Até o 6º colocado, nós temos aí 55 para 48. Então, se nós botarmos o Juventude, que é o 7º, Sim. O Juventude, que é o 7º, 45, nós temos Sim. 10 pontos. É a diferença. Então, porque o Inter a gente tem que esquecer, né? O Inter já está lá na frente. De fato, de direito, Exatamente. Assim, ó, eu acho que foi aquela situação que está acontecendo com o São Paulo hoje, na Série A, foi o que aconteceu com o Inter nos anos anteriores, aonde tinha aquela situação. Não, temos um meio da tabela, tá bom. Não tinha time para brigar, também não tinha time para cair. Aconteceu o seguinte, aí os colorados, me desculpem, né, os colorados, mas é assim, o que aconteceu? Teve um ano que tudo deu errado. Claro, já teve uma situação onde o Dunga, lá o Dunga, como jogador, né, fez um gol de cabeça, lá na falta, um negócio. Quase. Foi que salvou o Inter, né, naquela situação. Alexandre, mas assim, é falta de planejamento. A questão do Inter o ano passado foi falta de planejamento, por quê? O Inter teve 4 técnicos durante o campeonato. Um problema sério. Técnicos com esquemas de jogo totalmente diferentes. O Argel é um retranqueiro. O Falcão, que sempre teve uma elegância para jogar, ele quer que o time seja elegante. Quer dizer, de particularmente trouxeram o Celso Rotti, que o Celso Rotti, assim, ele é aquele cara que o time está caindo, vão buscar. Tanto que ele não treina ninguém. Aí, de repente, lembram do Celso Rotti. No final, trouxeram lá do interior do Rio Grande do Sul, acho que o Baculha, não me lembro agora, que pegou só 3 jogos. E aí, qual é a chance? Como é que assim, a falta de planejamento eles têm 4 técnicos durante um campeonato, cada um com um esquema de jogo. Aí não funciona. E eu, particularmente, eu vejo o seguinte, ó, se eu fosse técnico de futebol, o time foi lá e trocou de técnico, né? Perdeu 4, 5
5 partidas, empatou e tudo mais. Vamos trocar de técnico, chama lá o fulano. Eu não iria. Sim, sim. É o seguinte, a partir do momento que todos os técnicos tivessem esse pensamento, por exemplo, o Cuca. O Cuca, ano passado, com o Palmeiras, era o melhor técnico do mundo. Sim. Né? Esse ano foi, né, executado porque não teve o mesmo rendimento. Mas, em contrapartida, é o seguinte, ele tem a forma dele montar o time jogar daquele jeito. Né? Se nós pegarmos aqui, ó, o Criciúma, quando chegou na boca ali para 1 ponto, não foi. A culpa é do técnico, muda o time. Aquelas peças que são importantes do time, num esquema que está montado, uma base que está pronta, é vendido. Essas mexidas não funcionam. O Criciúma, por exemplo, começou com um técnico, mandou o técnico embora, buscou o Luiz Carlos Vinck, mandou o Vinck embora, trouxe mais outro. Ele já tem um time de técnicos só nesse campeonato. Quer dizer, show de bola. Assim, ó, aqui eu sei que, de repente, o nosso telespectador, de repente, ele vai dizer, não, mas é mais fácil trocar um que 11. Pode ser. Mas, assim, tu tem que ter um planejamento, né? Tem que ter... Poxa, tu vai trazer técnicos, vários técnicos na mesma competição, cada um com um esquema de jogo. Os jogadores são os mesmos. Sim. Aí os jogadores têm que se adaptar ao novo esquema. Quando está começando a se adaptar, que está perdendo, troca o técnico, não funciona. Não funciona. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Gilberto Hernandes Madeira, está sintonizado com a gente lá pelo Facebook. Né? Grande abraço. Estou aqui, estou acompanhando tudo aqui que o pessoal está postando aqui. Né? Temos sempre ligadinho. Informática, a integração, né? Hoje a internet, ela integra todo mundo, né? Você consegue... Lá do outro lado do mundo... Dizendo que a galera tem opinião, sim, pode fazer perguntas, tal, sugestões. Né? Olha só... Se a gente não souber responder, a gente... Mas a gente deve... Pagamos outro dia. Né? Então, o Beto está dizendo aí, ó, o primeiro programa show. Beto, esse é o primeiro de muitos, tá? Pode ter certeza, primeiro de muitos. Ô, Irani, nós olhando assim o contexto geral desse campeonato, já podemos estar quase encerrando e tudo mais. Alguma novidade dentro do Campeonato Brasileiro? Série B. Tem alguma coisa assim que diz, eu esperava mais daquele clube. Aquele clube foi uma surpresa para mim. Assim, na realidade, eu esperava mais do Figueirense, porque é um time que estava na Série A e caiu para a Série B. Né? Então, tu espera o quê? O normal seria ele ter a força de ação para subir. Até mesmo porque o time que cai da A para B, no primeiro ano, ele tem a mesma cota da Série A. Sim. Então, a grana que ele recebe na Série A, ele recebe também na Série B. Só que... Aquele primeiro ano. Só que se ele fica no segundo ano, aí a cota vai lá embaixo. Então, assim, tu espera do Figueirense, porque o Figueirense é um time que ele está sempre ali do meio da tabela da Série A para baixo, né? Ele tu vê que ele não consegue ficar lá acima da série, do meio da tabela da Série A. Como ele caiu, e agora ele está lutando para não ir para C, onde está o Joinville, aí fica difícil. Então, eu me surpreendo negativamente pelo Figueirense, né? Claro, e a questão assim, inteiro. Claro que de repente, mas chorar de barriga cheia, mas olha só, reclamar de barriga cheia não é, mas eu esperava mais do Internacional, porque o Internacional não é o lugar, ele não é a Série B, com certeza não é. E o Internacional, ele tem um e, claro, o plantel pode estar... Foi o único time que foi campeão do campeonato todo. Mas na época, em 1978, ele foi o único time campeão do campeonato antigo, né? O Brasileirão, na época, né? Campeão invicto. Sim. Então, é um jogo, né? Espera esse que eu pensei que ia passar por cima de todo mundo, né? E não, ele no primeiro tempo ele treinou bastante aí, até que claro, agora tomou a frente aí. Então é esse aspecto negativo. Eu achei que o Inter estaria com muito mais folga e que o Figueirense estivesse no mínimo brigando pela Série A, né? Vamos mandar um abraço aí para Isolete Lopes, né? Tá com a gente aí, mandou aqui. Um abraço para Isolete. Manda um abraço para Isolete. Isolete, um abração aí. Obrigado pela companhia, né? Vamos estar sempre ligadinho com a gente aí, tá bom? Oi, então, para Isolete, né? Olha aí. Diga um oi também para o Flávio. Com certeza, Flávio. Forte abraço. O pessoal tá ligadinho com a gente aí, ó. Também aí, ó.
pode contribuir, né? Ah, com certeza. Também mais um abraço aí, ó, pro Donato Gregorini. Donato Gregorini, a Leia Solato, é o pessoal que está sintonizado com a gente, o pessoal de Morro da Fumaça, né? Sintonizado com a gente. Djalma Araújo, aí, ó. Aí, ó. Forte abraço, Djalma. Eu tô sentindo que o Djalma está sofrendo esse ano com o Criciúma. Estou sentindo. Tá sentindo. Djalma, torcedor do Criciúma. Ó, Maria Helena Madeira, né, tá acompanhando também com a gente aí. Flávio Pereira. Marciano Bortolini. A situação é a seguinte, parece que ele gosta daquela situação assim, né? Ele monta um time, tem um time que parece que vai resolver a situação, mas na hora H não vai, não engrena. N coisas aconteceram, né? O goleiro do táxi, né? E outras situações que aconteceram. A gente sabe, claro, a gente trabalha nesse meio, né, de esportes aí, a gente sabe que... Campeonato Brasileiro aí, ó. Tem algo acontecendo e é muito sério, a gente sabe o que está acontecendo lá no Figueirense. Claro que a gente não pode colocar, né, a gente não é tão irresponsável assim de colocar esse assunto. A vontade que eu tenho é de colocar o que está acontecendo no Figueirense. Mas a gente não pode fazer isso. Mas, assim, isso atrapalha, né? E atrapalha muito, porque, assim, ó, futebol é futebol, outras situações são outras situações. Mas, infelizmente, nós temos... Enquanto nós não pudermos expressar o que na verdade está acontecendo, quem paga o pato é o torcedor. É o torcedor. E o que está acontecendo, assim, ó, é uma falta de respeito com o clube, porque a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não pode falar. É um desrespeito com o clube, um desrespeito com o torcedor, sabe, um desrespeito com a instituição como um todo, porque o Figueirense ele tem uma gama de torcedores pelo estado, entende? Sim. Então, estão usando o Figueirense para esse fim, é complicado. A gente torce para que o Figueirense não caia para a Série C, mas se cair, vou te dizer uma coisa, a culpa é dessas 3 pessoas. Não vou falar. Vamos deixar quieto. Esse aqui sabe das coisas, das coisas. Né? Já não falar. Sabe das coisas, vamos deixar quieto. Olha só. Djalma era aquele cara que é um cara que faz Raul Seixas. Você já viu um cover do Raul Seixas? Tá. Djalma pega o violão, bota uma peruca, um óculos escuro. Djalma, show de bola, professor de violão, tá? Lá em Morro da Fumaça. Djalma, a música que mais me marcou, Djalma, é do Ouro de Tolo. Porque essa música, eu era pequeno, criança, meu pai cantava pra mim, Ouro de Tolo. E eu me arrepio, cara, porque eu lembro do meu pai cantando, tocando violão, essa música. Então, gosto muito das músicas do Raul, mas Ouro de Tolo, ela é especial porque marcou a minha infância. Com certeza, com certeza. Olha só, 21h08, já tem gol aí, 1-0 para o Santos, é isso? Santos e... com isso, o Santos vai assumindo a segunda colocação, já que ontem os 2 da rodada, né, que era aquele que fosse o jogo. Até foi um bom jogo, mas o 0-0, ele nunca é bom. Não, é complicado, né? É complicado, né? Ainda mais, como a gente diz, daqui a pouco a gente vai falar, né, a rodada dos gandulas, né? Mas eu quero saber o porquê que foi a rodada dos gandulas. Essa eu quero saber o porquê que foi a rodada dos gandulas, né? Eu vejo o seguinte, assim, ó, Campeonato Brasileiro Série B, se o campeonato acabasse hoje, os colorados estariam felizes, né? Internacional, 2-1 aí para o Santos. Vitória. Opa, vamos lá, Vitória. Quem hoje? Vitória Atlético Paranaense. Isso. Nosso amigo da técnica aí, João Luiz Soares aí, fazendo a técnica aí para nós. Ele sabe tudo e mais. Daqui a pouco tem que botar ele na câmera. Daqui a pouco ele vai para frente da câmera, mas esse aí sabe de futebol. Tá? Então aí tem um resultado aí, nós vamos aí. Vamos lá, nós temos que colocar aqui um óculos. Vai lá, segue. Olha só, hoje se o campeonato
acabasse hoje, nós temos em primeiro colocado Internacional com 58 pontos, seguido pelo América Mineiro. Seriam os quatro que iriam subir. Inter, América, Ceará e Paraná. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ali eu não vi nenhuma surpresa entre esses quatro. Estariam rebaixados hoje, se acabasse hoje o campeonato. Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC. Para mim, a grande surpresa é ver o Náutico ainda nessa situação. Né? O Náutico já foi, mas assim, na realidade, o Náutico assim, essa é a realidade. A gente não pode também fugir da realidade. Né? Tem gente que às vezes, não, acho que a gente não pode pensar assim, mas é a realidade. Os times do Nordeste, sim, os times de Santa Catarina, né? Só com uma exceção do Atlético, por um ano lá que foi campeão, esses times eles sempre lutam para ficar na primeira divisão. O título está sempre disputado por Grêmio e Inter, os quatro de São Paulo e os quatro do Rio. Essa é a realidade. Não dá para fugir da realidade. Nós já tivemos um tempo que tivemos na Série A, nós tivemos Grêmio, Inter e Juventude. Exatamente. Né? Hoje, Juventude está na Série B, 7ª colocação. Se acabasse hoje, não subiria. E tem 45 pontos, não sei se sobe. Mas até o Juventude, a gente até tem que... nesse momento, eu acho que ele está fazendo... Assim, pelo histórico dele nos últimos anos, porque ele esteve até fora da Série D. Um time que já foi da Série A, esteve fora da Série D, ele passou na D, na C, na B e está tentando ir para A. Então, e a questão sabe qual é a situação. Teve a questão daquela época da Parmalat, né? Parmalat que bancou. Na época que o Leão era o técnico do Juventude, né? Então foi um ano de glória do Juventude. Sim, na mesma época que a Parmalat também patrocinava o Palmeiras. Sim, claro. Só que era aquela coisa, enquanto vinha o Juventude e a milhão claro, Palmeiras. Claro. Né? Isso aí era fato. Então tá, 21 horas 11 minutos. Para mim não tem surpresa nenhuma dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Para mim é aquilo ali. Vamos lá dar uma passadinha rapidinho na tabela, lembrando que vamos na sequência, vamos ter no próximo sábado agora? Sexta e sábado. Sexta e sábado, começa aí a rodada, né? A 30ª rodada. 30ª rodada, né? É bom que, assim, porque no início, quando o campeonato está começando, as pessoas começam... 31ª rodada, né? 31ª. Faltam 9, né? Vai para agora, aí começa, vai 31ª. Isso. Tá no início, não existe. Futebol não existe. Começando aí na sexta-feira, dia 20, lá no Brinco Princesa, Guarani recebe o Juventude. Também na sexta-feira... Olha só, olha os dois que vão jogar. Os dois que vão jogar. Guarani e Grande. Líderes da Série B. Aí temos na sequência Náutico e o ABC, lá no Lacerdão, às 20 horas e 30 minutos. Também na sexta-feira... Eles estão lutando, né? Estão lutando, né? Faz tempo. Também lá no Rei Pelé tem o CRB e o Boa Esporte, né? Lá no Castelão, também na sexta-feira, o Ceará recebe o Figueira. Figueira tem que dar uma reagida. Eu vou te dizer o seguinte, pela lógica, é mais uma derrota. Pela lógica, porque o Ceará está lutando para a Série A. O Figueira lutando para não cair. Para não cair. E o Ceará joga em casa, tá certo? Nos últimos anos, o Ceará tem perdido a classificação da Série A em casa. Em casa. E aí tem um jogo que, para mim, vai ser o jogo mais importante, que vai ser no sábado. O jogo mais importante que vai ter da rodada, que vai ser aqui em Criciúma. Nosso amigo de Criciúma, lá no Heriberto Wilson, Criciúma Internacional. Hoje eu estava vendo uma reportagem que a direção do Criciúma, como o pessoal do Criciúma não está indo muito os torcedores, está ficando na média de 2.000, 2.500 torcedores. Então, eles tinham uma área destinada para a torcida do Inter, eles aumentaram essa área. Né? Porque a previsão é que todos os colorados da região vão assistir esse jogo. Para mim, é um jogo essencial. Tanto para o Criciúma, né, que pode subir na tabela, né? Pode acontecer, quanto para o Inter já, sei lá... Mesmo porque o Inter, pelo histórico, né, como é um time grande, aonde vai, né, o pessoal quer assistir, né? Também no sábado, lá no Dourado, tem Vila Nova Oeste. Brasil de Pelotas recebe no Bento Freitas, o Santa Cruz, o Londrina... O Santa Cruz que está lutando para não cair para a Série C. Para não cair para a Série C. E estava na Série A ano passado. Olha só, o pessoal da Série A ano passado. Figueirense lutando para não cair para a Série C. O Santa Cruz também lutando para não cair para a Série C. É complicado. É complicada a coisa.
Lá no Estádio do Café, o Londrina recebe o Paysandu. No Independência, já o jogo vai 19 horas, o América Mineiro recebe o Paraná. O Luverdense, lá no Passo das recebe o Goiás. O Luverdense vai ser sempre o time que vai lutar para não cair. O Londrina vai sempre lutar para se manter na B. Essa é a realidade. Essa é o que vai estar acontecendo, então, é o campeonato que está se desenhando, né? Exatamente. Vamos na sequência, então? Podemos ir para a Série A? Claro. Podemos ir para a Série A. Esse cara sabe do esporte, hein? Não esquece, você que está vindo para a praia, você que está vindo para o litoral, dirija com cuidado. Esse aqui tem uma frase que ele sempre diz no final do programa dele. Celular e direção? Não combina. Não combina, tá certo. Vamos lá, então, o campeonato da Série A que termina hoje, termina a rodada. Nós estamos aí, é a 30ª rodada, né? Isso. 30ª rodada, estamos indo para a 31ª. Essa rodada que teve no meio de semana, a gente estava muita coisa nessa rodada. Infelizmente, para mim, eu não vi nada que pudesse ser assim, ó, foi a rodada. Para mim, não foi uma rodada normal. Só um detalhe que me chamou a atenção, né, nessa rodada. Como já falei no início aqui do programa, né? Foi a rodada dos gandulas. Porque, assim, o que aconteceu com os gandulas? Passa para nós, não vai entrar agora. Na realidade, nada mais aconteceu de extraordinário nessa rodada. Nada mais. Tudo normal. Tudo normal. Perdeu quem tinha que perder. Ganhou quem tinha que ganhar. Exato, não aconteceu nada. Mas, por exemplo, a rodada... Primeiro vamos começar com os gandulas que não deram tanto problema. Foi no jogo Fluminense-São Paulo, né? Segurando a bola ali, o árbitro expulsou 2 gandulas. Mas aí tudo bem. Mas o problema foi na ressacada ontem. Quer dizer, o árbitro deu minutos de acréscimo. Sim. Quando o árbitro vai terminar o jogo, dá mais em torno de 20 e poucos segundos, o Gandula segura a bola. Claro, com certeza, orientação do banco. Orientação do banco. Segurou a bola, o árbitro aí deu mais um. Nesse Botafogo empatou. Então, é o jogo, é a rodada do Gandula, porque o Avaí perdeu 2 pontos, porque ele tinha 3 pontos. Aí ganhou só 1 ponto, perdeu 2 pontos. Mas claro, com essa vitória, o Avaí não sairia da degola. Porém, ele tomaria 3 pontos. Essa é a diferença. Por exemplo, o São Paulo, ele andou ganhando agora, né? Ganhou, claro, perdeu ontem, mas ele andou ganhando uma sequência aí. Como ele estava muito atrás, ele saiu da zona de rebaixamento, mas saiu por quê? Porque ele começou a ganhar, a acumular vitórias. Então, por isso o Avaí ontem, por um erro grotesco da direção do Avaí, da comissão técnica, porque a comissão técnica, os jogadores ali mandaram o Gandula segurar a bola, o árbitro deu mais 1 minuto, não pode reclamar. O Botafogo aproveitou a situação, foi lá, fez um gol, e tanto que o Botafogo terminou. Mas aí nós voltamos àquela situação que nós temos o seguinte, ó, não é a primeira vez que a gente vê no cenário do futebol, o dirigente que se acha que tem uma caneta acaba prejudicando uma equipe inteira. Exatamente. Né? Esse fato aconteceu aí, com esse fato que está relatando para a gente, no jogo do Avaí, né? Perdeu 2 pontos. Nós tivemos a Chapecoense que foi desclassificada, né? Por um erro da diretoria. Um erro da diretoria. E olha só, tu sabe que essa questão aí, eu quero contar essa questão da Chapecoense, pela incompetência da diretoria da Chapecoense. Por que incompetência? A diretoria da Chapecoense, né, a gente sabe, fica às vezes as coisas meio escusas, né? Fica meio na surdina, às vezes não querem deixar claro. Sabe que o Wagner Mancini saiu da Chapecoense, a gente sabe muito bem, foi pela desclassificação. Aqui algumas coisas a gente não pode colocar no ar. Esse é o problema. Infelizmente. Mas assim, ó, a gente sabe que ele saiu da Chapecoense porque perdeu, na realidade, a diretoria colocou a culpa do Wagner Mancini de ter sido eliminado da Libertadores. Quer dizer, o time em campo ficou. A diretoria desclassificou. Então, se tem que trocar alguém, troca-se a diretoria. Porque os profissionais contratados fizeram o serviço certo. Fizeram a parte que... Exatamente. Só que é o seguinte, a gente vê a situação assim, hoje com a tecnologia chegando, a CBF, a Conmebol informou que o jogador estava escalado. Então, foi informado com antecedência. Mas o que a Chapecoense quis fazer? O presidente bateu no peito e escala porque a gente não recebeu nada.
Um pouquinho. A informação da Conmebol foi antes do jogo. 45 minutos antes. Não, e antes, dias antes, né? Não. Havia um e-mail que foi enviado. Mas o documento oficial, sim, 45 minutos antes, o delegado a Chapecoense já sabia. O delegado entregou. A Chapecoense já sabia, já tinha informação. Já mas 45 minutos antes do jogo, foi feita a comunicação oficial. Né? Mas acharam que podemos... Ninguém pode. Ninguém pode. Olha aí, 21 horas mais 20 minutos. Temos aqui, então, na nossa TVR Sul, ao vivo aqui de Garopaba, transmitindo para todos vocês aí. Forte abraço para você que está sintonizado. Manda um aceno, manda uma pergunta. Lembrando para você, essa dupla aqui, ó, e mais alguns, vão estar segunda, e nas quintas-feiras vamos estar aí transmitindo aí, ó, Luiz Martins, vocês são amigos? Sim, somos amigos do Facebook, Luiz. Ó, um forte abraço para ti. Tá? Mandou uma cena para nós aí, o pessoal aí. Forte abraço, Luiz. Um abração aí, Luiz, bombando aí. Toda segunda e quinta-feira, né? Vamos estar aqui ao vivo, passando tudo sobre o esporte. Né? Todo lado, o cara que sabe o que é esporte, o cara que entende o esporte. Né? Então, vai dar um bate-bola, show de bola, como diz o ditado. Só então. Uma rodada que, para mim, na parte de cima da tabela, não mexeu em nada. Nada, né? Corinthians continua... Por exemplo, o Flamengo, ele faz de conta que quer ficar entre os 4, mas, ao mesmo tempo, ele não quer entrar nos 4. Não quer entrar. Ele ganha um jogo, perde outro. Por exemplo, hoje, claro, esse pessoal que está na ponta da tabela, eles estão torcendo para o Cruzeiro se manter lá na ponta da tabela, porque para abrir mais uma vaga. E esse pessoal que está lá em cima está torcendo também para o Grêmio ser campeão da Libertadores, que abre mais uma vaga. E o Grêmio se manter. O Grêmio também não vai sair dos 6 ali. Não, com certeza. Então, na carruagem, não. Então, o pessoal... assim, a gente tem que usar algumas lógicas. Futebol, às vezes, no campo não tem lógica. Algumas coisas têm lógica. Então, eles também estão torcendo, essa galera, para o Grêmio ser campeão da Libertadores para abrir mais uma vaga. Então, e ainda temos a Sul-Americana, que também tem mais uma vaga. Então, é importante. O G9. Exatamente. Hoje nós temos G7, que vai até o Flamengo, teria Corinthians, Santos, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. Nesse momento só tem um classificado para a Libertadores de grupo. De grupo. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, né? Mas pode virar o G9. Claro. Pode virar o G9 com o Grêmio e a Sul-Americana. Exatamente. Eu acho que, para mim, na minha opinião, o jogão de bola foi Chapecoense. Demais. Chapecoense jogou bola. Virou 2 vezes o placar. Virou 2 vezes o placar, arrancou um resultado fora, 3-2 fora, né? Onde a tensão no Maracanã era grande. Por quê? O time do São Paulo tomou ontem um chocolate. E não adianta reclamar, foi falta, porque o jogador estava... Não, só um pouquinho. Vamos ser realistas com o que a gente viu do futebol. Eles tomaram chocolate. O São Paulo uma chapuletada. Exatamente. Uma chapuletada. E a torcida estava de ouvido no radinho, querendo saber como estava Atlético Mineiro e Chapecoense. Quer dizer, então o time, quando começa a se preocupar com outros, porque é o seguinte, tu tem que mostrar que tu pode. Quer dizer, agora tu ficar dependendo de outros... É que eu sempre falo o seguinte, aonde você olha o jogo, aonde o destaque da partida está sendo o goleiro, significa que alguma coisa está errada. E outra, assim, mas assim, olha só a incoerência do time de São Paulo. Eles estavam preocupados com o jogo do Atlético Mineiro e Chapecoense, certo? Mas esqueceram de jogar. Quer dizer, a Chapecoense fez o papel. A Chapecoense pertence, claro, seria interessante. A Chapecoense fez o papel, venceu fora. E venceu bem. Sim, e o São Paulo esqueceu de jogar e tomou o chocolate. Então, vamos combinar, né? A incompetência em ser do time de São Paulo, porque o São Paulo já começou a errar demais quando foi campeão esse ano, naquele torneio lá na Flórida, em janeiro, quando foi campeão na Flórida, com o Rogério Ceni. Colocaram o Rogério Ceni como grande salvador da pátria. E o Rogério Ceni... Mas era uma cena política. Sim, claro. Era uma política da diretoria do clube. Não era outro treinador. Uma das coisas que o Kaká, desculpa te interromper ali, um abraço para Cira Grace, né? Está online aí, curtindo a gente aí. Grande abraço. Uma cena para Cira Grace. Uma das coisas que eu acho assim, ó, eu vi uma entrevista do Kaká,
né? O Kaká que está jogando nos Estados Unidos, é ídolo, tanto ele quanto a Marta, né? São ídolos dentro dos Estados Unidos, é um grande atleta, a verdade seja dita. E é o seguinte que ele pensa em parar de jogar futebol. Aí perguntado pelo repórter se ele pensava em ser treinador. Ele disse não, nem um pouco. Ele ia estudar, ele ia se aprofundar para depois ser. A situação do Rogério Ceni, já falou isso diversas vezes, foi o seguinte: uma diretoria que queria se manter sentadinha na sua poltrona quente, pegou o maior ídolo que o São Paulo teve. Claro. Né? Se tu pegar os grandes ídolos do São Paulo, tu vai pegar o Teresa, né? Já falecido, tu vai pegar o Raí, tu vai pegar o Rogério Ceni, entre outros, mas são poucos. Né? O Rogério Ceni, basicamente, viveu a vida dele inteira dentro do São Paulo. Ele nunca jogou em outro clube. Nunca jogou em outro clube. Então, é uma estrela. Só que aconteceu o seguinte: queimaram a estrela do Rogério Ceni. E agora, se ele quiser ser técnico, ele tem que começar como todo mundo começa na vida. Sempre. Devagar, lá embaixo. Um tijolo após o outro. Porque aqui é grande. Né? E também então, a cobrança, né? Claro. Então, e é o seguinte, né? Uma coisa é treinar um time pequeno, outra coisa é começar. Por isso que eu digo, foi o erro do São Paulo, até não foi manter. Claro, manter o Rogério Ceni foi um erro. Mas ter sido campeão da Copa Flórida. Por quê? Estamos bem. Por exemplo, quando eu sempre temo quando os times de Santa Catarina, seja Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Joinville, Avaí, quando um deles é campeão catarinense, eu fico com medo. Por quê? Eles acabam não se reforçando para o brasileiro. Se acomodam. Porque fomos campeões. Só que é o seguinte, ó, times, Criciúma, Figueirense, Avaí, Chapecoense, Joinville, em Santa Catarina, eles são grandes. Mas em Santa Catarina, eles não têm condições agora de disputar uma Série A para ser campeão. Então, esse é o erro. Os times pequenos, os times grandes nos seus estados são campeões, acho que no brasileiro vão poder, não. Isso é complicado, é um problema. É muito complicado. O Avaí aí, hoje, acabando o campeonato, o Avaí é o 19º colocado, com 31 pontos. Entendeu? Sabe qual é o problema, olha só, do Avaí? A campanha pior que a deles é só do Atlético Goianiense. São 8 jogos que faltam? Faltam 8 jogos. Né? Olha só, 8 jogos são 24 pontos. O Avaí tem 31. Vai chegar a 55. Ele pode chegar a 55. Claro que não vai chegar a 55. Ganhando todas, né? Ele não vai ter 100%. No máximo, ele conquista. No máximo, seria 50%. Ou seja, ele iria para 43 pontos. Certo? 43 pontos está ali no pincel. Claro, já teve anos que 42 tu conseguiu te manter na primeira edição. Mas, olha só, ele tem que lutar para fazer pelo menos 60% dos pontos que faltam, dos 24 pontos, para se manter na primeira. Caso contrário, se ele fizer menos de 60%, tchau e benção. É aquela coisa, ó. Temos lá, então, o que nós temos lá? Atlético Paranaense empatou 2-2 aí, Atlético Paranaense empatando aí 2-2. Quem é que está dando essa informação para a gente? João Luiz. Esse vai ser bom de bola. Nossa técnica, João Luiz. Olha aí, o Jean Ricardo mandou um recadinho para nós aqui no WhatsApp, né? Podia transmitir o Citadino de futsal, né? Vamos conversar, rapaz. Futsal, a gente está fechando aí. Se der tudo certo aqui em Mogi, vamos estar FJF, né, um dos campeonatos municipais em Morro da Fumaça. Nós temos o Rui Barbosa, que participa da Copa Alarme, né? Está classificado na segunda fase da Copa Alarme, teve uma excelente campanha, ficou em terceiro, se não me falha a memória. A memória hoje está curta. Mas temos aí a FJF. Todos os anos tem o pessoal que faz o torneio da FJF. Aí nós temos o Cabeludo, temos o Camisinha, é uma turma, sabe? É uma galera que faz a festa. Se Deus quiser, a gente vai estar lá transmitindo futebol de salão. Então, essa é a nossa TVR Sul, cara. A gente temos para trabalhar, temos na agilidade, sempre contando com a XPC Soluções, nosso parceiro aqui em Garopaba. O Palmeiras. Problema do Palmeiras. Será que era o Cuca? O problema do Palmeiras esse ano é político. Tudo está remetendo para o lado da política. É um ano de transição no Palmeiras. Claro, o Palmeiras, o Cuca foi campeão brasileiro e saiu. Sim. Voltou para socorrer. Na verdade,
Só que o Cuca está com uns saúde da esposa. Então o Cuca não teve toda a concentração do campeonato esse ano, né? Porque o problema da esposa dele foi revelado ano passado. Então, né, um problema de saúde muito sério. Então o Cuca não focou. O Palmeiras gastou aí cerca de 115 milhões de reais. Mas assim, qual é o jogador de destaque hoje no Palmeiras? Se tu colocar, por exemplo, no Corinthians, o Jô, quem sabe? Não sei. Mas aí nós pegamos o seguinte, ó. O Corinthians tem uma base que o Chiarelli montou há quanto tempo faz que o Chiarelli é o treinador do Corinthians? Ele montou a base, ele montou um time que disputou o Campeonato Paulista, né? Mas só que assim, ó, eu até entendo o que tu tá falando, mas assim, o Corinthians, ele assim, ó, ele não vai perder o Brasileiro esse ano por incompetência de Santos, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. E assim se vai. Por quê? Porque esses outros estão sendo muito incompetentes. A incompetência é geral. E por isso, como eu disse, o Corinthians perde, todo mundo perde. Empata, todo mundo empata. Quer dizer, e já aconteceu na rodada passada, ele ganhou e os pararam. Quer dizer, é complicado. É complicado. E a situação, eu vejo assim, a situação do Palmeiras, já colocou, é política? É. E também tem aquela coisa assim, tu não tem como tu trazer um treinador para jogar 3, 4 rodadas e você achar que ele vai salvar o time. Hoje chegou na Chapecoense, chegou o Geninho. Para mim, um excelente técnico. Tem uma experiência. Não vai dar certo não vai dar certo. Não vai. Né? Vamos combinar, o telespectador que está aí nos acompanhando. Vamos combinar o Geninho. Ele é treinador do passado. O Geninho, ele não evoluiu, entendeu? Esse é um detalhe, André, telespectador, é um detalhe importante. O Geninho não evoluiu. Ele estacionou na carreira. O que é que o Geninho ganhou nos últimos anos? Nada, entendeu? Então, tu estaciona, tu só pode pegar time de médio para baixo. E aí se torna complicado. Com a Chapecoense, ele até pode, a Chapecoense, o que é que vai acontecer? A Chapecoense, quantos pontos tem a Chapecoense? Vamos puxar aqui. A Chapecoense, falta, na realidade, Alexandre, eu agora não tenho aqui aqui nós vamos puxar a Chapecoense. A Chapecoense quantos pontos tem? Está com 35 pontos, está na 13ª posição. Olha só, 35 pontos. Vamos colocar, porque é a média 42, 43 pontos. Precisa de 8 pontos. Tem 24 para disputar. Dos 8 jogos, ele precisa de 8 pontos. Qualquer técnico hoje, até o Geninho, vai conseguir os 8 pontos. Até o Geninho, entendeu? Vai conseguir os 8 pontos. Porque a Chapecoense é um time que ele até está oscilando no campeonato, mas ele vence. Então, falta pouco. Eu queria ver o Geninho, por exemplo, pegar o Avaí. Ele não ia fazer nada. Por isso que aí depois a Chapecoense vai se manter na primeira, aí vão falar do Geninho. O que é que o Geninho fez? O Geninho não fez nada. O Geninho é técnico ultrapassado. É um sistema... Eu queria ver o Geninho, e aí eu queria ver esse treinador que chega, que bate no peito para levantar o time, que fizesse igual fez o Wagner Mancini, quando o Wagner Mancini entrou na Chapecoense, pegando um time totalmente desestruturado. Aí tem que ser técnico. Aí tu tem que dizer, esse é técnico, que foi o que aconteceu com o Wagner Mancini quando ele assumiu a Chapecoense logo depois do desastre, sim, que completa um ano agora, dia 29 de novembro, completa um ano do desastre que fatalizou, acabou com o time da Chapecoense. O que a Chapecoense, né, a diretoria da Chapecoense foram covardes com o Wagner Mancini. Com certeza. Um outro técnico que está ultrapassado, que estacionou no tempo, hoje ele é técnico por causa do nome dele. Ele estacionou no tempo. Luxemburgo. O Luxemburgo, já naquela época, ele ganhava os jogos do banco de reservas. Ele ganhou muitos jogos no banco de reservas. Sim. Só com a forma que ele falava, que ele orientava, ele ganhava os jogos. Hoje, ele, claro, ele foi para a China por causa do nome dele, né? Foi para a China por causa do nome dele. Veio para o Sport Recife. Bem, o Sport Recife está ali lutando. Então, hoje também um outro técnico que também está parado, estacionou no tempo, também é o Luxemburgo, que não consegue mais evoluir. Não consegue.
Com certeza. E sempre lembrando para você, nosso amigo do Facebook, sintonizado aí. Tá digitando aí, tá acompanhando aqui. Tô te acompanhando aqui no Facebook, tá beleza? Sempre aqui com apoio incomparável da XPC Soluções, provedor de internet aqui de Garopaba. Hoje nós estamos fazendo a nossa primeira transmissão ao vivo, Irani. Olha só, 21 horas, 34 minutos, nossa primeira transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós já vamos há quase um mês fazendo pelo rádio, pela Rádio Web TVR Sul. Nós estamos fazendo aí pelo Facebook. Tá show de bola, sabe? O pessoal tá participando. Segunda-feira quer saber o que aconteceu durante a rodada, seja o campeonato municipal, seja o campeonato da Arme, seja Série A, Série B, nós vamos estar aqui para falar para você o que aconteceu. Olha só, eu fico imaginando o seguinte, o que nós temos lá? 2-0 do Palmeiras. Palmeiras aí, 2-0, né? Tá aí o nosso amigo, o João Luiz, senhoras e senhores, passando para nós aí, Palmeiras 2-0 em cima da Ponte Preta. A Ponte Preta que está lutando esse ano para não cair. Está na zona da escola, né? Está lutando para não cair. O que se torna assim, o que a gente fica olhando, o que me causa surpresa até, lá no início, lá uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, nós falávamos, eu dizia, os times que vão surpreender, que vão subir, então tem que se encaixar, seriam o Fluminense, São Paulo, o próprio Flamengo, né? Palmeiras. Né? Esses times tinham que se encaixar, tinham que se encontrar. Só que assim, ó, o que eu tô vendo aqui, ó, o Fluminense, ontem fez uma grande partida, mas por que não é constante? O Fluminense andou na zona de rebaixamento agora. O São Paulo andou na zona de rebaixamento. Mas claro que o Fluminense agora teve uma vitória, agora teve outra, né? O São Paulo ganhou uma, ganhou outra, perdeu. Mas o que falta para engrenar, acertar esse time, para parar com aquele viés de... O Fluminense hoje ele tá dependendo só do centroavante, que é o artilheiro do campeonato. Então, o time que só joga para um jogador, ele complica, porque se o jogador naquele dia não está no bom dia, o time padece. Então, ele tem feito complicado gols, mas eu acho que jogar só para um jogador não dá certo. E qual é o remédio que falta ser dado para a equipe do Flamengo? O que falta para o Flamengo, Irani? Na verdade, o Flamengo ele acha que pode ser campeão pelo nome. Mas aí voltamos àquela questão, se camiseta é esse jogo, o Brasil não tinha levado 7-1, hein? Não te esquece. Se camiseta ganhasse o jogo, não vai falar isso para a diretoria do Flamengo. Hoje eles estão pagando o jogador brasileiro que joga no Brasil, mais bem pago do futebol hoje, é o Guerreiro. Né? Semana, ele renovou o contrato, já antecipou, né? Ele de todos os jogadores que estão na Série A esse ano, ele é peruano, né? Sim. Mas de todos os jogadores, ele é o que ganha mais no futebol brasileiro. O Flamengo esperava muito do Diego. Claro que o Diego deu uma apagada agora, depois daquele pênalti que ele errou na Copa do Brasil com o Cruzeiro, né? Na decisão com o Cruzeiro, lá no Mineirão, ele deu uma apagada, né? Ele apagou um pouco. E o Guerreiro ele continua sempre igual, assim, ele não está descendo. Ele mantém o nível, né? Exatamente. Ele mantém o nível. Ele hoje é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Mas, olha só, a gente querendo fazer Claro que não dá para comparar. Mas, por exemplo, querendo comparar hoje o Guerreiro com o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo hoje ganha 14 vezes mais. Olha só. Então, aí, o que é que eu estou querendo comparar? É o futebol brasileiro, entendeu? E o futebol europeu. Sim. É isso. O que nós temos que olhar e analisar é o seguinte, ó. Terminou aquela situação que nós tínhamos antigamente, de jogar pelo prazer do futebol. Hoje, é o prazer do dinheiro. Com certeza. E aí, cada hora que passa, você entra nas redes sociais e você vê Neymar ganhando tantos milhões, Neymar aumentou tantos % em tanto tempo. Então, aquilo aguça ainda mais a situação. Desde que tu pague imposto de renda, né? Desde que tu pague imposto de renda, né? Que não é o caso. O que não é o caso, tá? Mas deixa quieto, né? Falar nisso, Neymar fez um golaço, né? Lá, Ronaldinho Gaúcho. Sim. Fez um golaço ali, né? Na época que o Ronaldinho jogava. Até falaram alguma coisa, o Ronaldinho voltar... o Ronaldinho Gaúcho, né? Voltar a jogar futebol de salão, né? Futebol de salão aí. O Ronaldinho relaxou, ficou com uma baita de uma barriga. Zoeira, né? Festa, zoeira e tudo mais e tal. Atlético vira 3-2, ó, vira-vira. A rodada foi do vira-vira.
Coritiba 1-0 em cima do Cruzeiro. Cara, um gol contra, assim, é complicado, cara. Assim, domingo eu transmiti o jogo aqui em Garopaba, né? O Garopaba e o Cadense. E o Scheid fez um gol contra. No final do jogo, a gente estava recolhendo material, né? E aí ele chegou e disse assim, eu não me conformo ainda porque eu fui chutar aquela bola para fora. E coloquei ela para dentro. Mas assim, o time venceu. Então, assim, ó, tu ainda fica tranquilo. Ainda tem aquela balança, Nesse caso, ontem o cara faz um gol contra. Né? Aí, cara, aí eu vou te dizer uma coisa. Faz um gol contra, o time perde. Aí eu vou te dizer uma coisa, a tristeza é grande. Não, então tá, olha só, Curitiba e Cruzeiro ficaram 1-0 pro Curitiba, falando com o Pereira. O Vasco e Atlético Goianiense. Todo mundo falava. O Vasco está numa fase boa nesse momento. Nesse momento. Eu acho que o Nenê encontrou o futebol. E aí eu te pergunto, cadê o Luiz Fabiano? Pois o Vasco está realmente numa fase interessante, assim. Interessante. Porque, assim, ó, ele vai tentar buscar uma das vagas da Libertadores. Vai beliscar. Ele tá hoje, mas assim, ele jogou com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense hoje é o oitavo, né? O Atlético Goianiense hoje ele só ganha mesmo do Avaí. Só do Avaí. Pessoal havaiano, desculpa, tá mas infelizmente é a pura realidade, né? Fazer o quê, né? Já falamos aí do Atlético Mineiro e Chapecoense, 3-2 para Chapecoense, um grande jogo, para mim foi o melhor jogo. Fluminense e São Paulo, eu acho que o Fluminense jogou, esqueceram de avisar ao São Paulo que tinha uma partida e que era no Maracanã. Eu quero te fazer uma pergunta. Para ti, para o nosso telespectador. Manda vir. É uma pergunta capciosa, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quero ver se tu responde ou o nosso ouvinte responde, o nosso telespectador. O que é que o árbitro adicional, para quem não está muito familiarizado, a arbitragem é primeiro assistente, segundo assistente e o árbitro. Quarto árbitro, os árbitros adicionais, que são os árbitros que ficam atrás do gol. Sim. A pergunta é para ti e para o nosso telespectador. O que é que o quarto árbitro está fazendo hoje no futebol? Assistindo o jogo. No lugar mais privilegiado que tem no campo. Exatamente. O único problema é porque ele realmente fica... Se o gol acontece no outro gol, lá na outra trave, ele fica longe para assistir. Mas daí ele vira e olha assim pro telão. Porque assim, o ato adicional, hoje, ele não está fazendo nada. Isso tá ganhando dinheiro. Já teve esse ano lances que o árbitro, deu para ver. A posição, ele estava com o pé dentro do campo, o outro fora do campo. Ele estava assim a 50 centímetros da trave, do poste. Né? A bola entrou, ele botou o pé que estava dentro do campo para fora do campo e se absteve, entendeu? Não sei de nada. Por quê? Aquele gol ali ia mudar a partida. Então, por isso que eu estou perguntando para ti e para o telespectador. O que é que o árbitro adicional faz? Só pega dinheiro. Infelizmente, isso está acontecendo porque nenhum árbitro está chamando a responsabilidade. Já teve agora, acho que na rodada passada ou retrasada, ou a penúltima rodada, eu não lembro agora, não sei se foi a penúltima ou a última, não lembro agora, um pênalti, deu para ver assim claramente, o árbitro, aquela orientação de sempre, né? A gente faz essa orientação para o goleiro se mexer só debaixo da trave ali, na linha e tal, que o goleiro pode se mexer antes da linha, né? Atrás da linha. Cara, deu para ver assim, quando o árbitro autorizou, o goleiro deu 2 passos, foi lá e mais um salto. Foi lá em cima do batedor. Quer dizer, o árbitro adicional viu, o árbitro também viu, mas o árbitro adicional, ele tá ali, e de repente o árbitro ele ficou olhando muito pro batedor, não sei, claro que ele tem que olhar pro goleiro, mas o árbitro adicional fez o quê? Mas acho naquele lance do jogo, mas sabe o que aconteceu? Sabe o que é que ele aconteceu? O árbitro, nesse lance aí, o árbitro deu alguns passos para trás, ele ficou justamente na linha de fundo, onde termina a pequena área, a grande área. Não faz nada, o árbitro adicional só está ganhando dinheiro. Aí nós puxamos aqui, eu estava puxando aqui aquele lance, né, que foi contra o Vasco, aquele gol do Jô. Lembra? Jô. Lembra aquele gol do Jô? Aquilo foi uma vergonha absoluta para qualquer leigo ver
que o Jô foi lá, ele fez sinal, conversando com... Bati no peito, não, ele foi lá e espichou o braço. A gente viu agora ali, acho que há 3 ou 4 rodadas, o árbitro, o jogador do Bahia ficou até com vergonha, aquele jogo Bahia e Grêmio, que o árbitro adicional, na linha de fundo, ele viu que... Cara, eu aqui em Garopaba, eu vi que não foi pênalti. O cara lá na Bahia, dentro da Fonte Nova, não viu nada. Não viu nada. Não pode. Quer dizer, eu estou a 2.000 quilômetros da Fonte Nova, eu vi. Que entendeu? não foi pênalti. Aí o cara não falou nada pro árbitro, o árbitro deu pênalti. O jogador do Bahia nem comemorou, porque ele viu que não foi pênalti. Aí, por isso que a pergunta, de novo, o que é que o árbitro opcional está fazendo? Assistindo o jogo. Isso aí. Eu já te respondi, mais ou menos. Só está faltando uma aguinha ali para ele dar uma aliviada. Uma aguinha para ficar de boa, claro. Né? Então tá, vamos dar uma sequência então aqui. Já falamos aqui entre Fluminense e São Paulo, esqueceremos o São Paulo, Corinthians e Grêmio. Foi aquele jogo apático, eu estava assim, acompanhando em tempo real a partida, Corinthians e Grêmio, e vi o seguinte: Corinthians vai ser campeão pelo que fez no primeiro turno, não pelo que fez no segundo. Pelo que ele fez no primeiro turno e pela incompetência dos demais no segundo turno. Avaí, Ponte e Botafogo ficaram no 1-1. Palmeiras vai ganhando lá no Pacaembu, o jogo de hoje, 2-0, segue isso, né? Palmeiras e Ponte Preta. Isso 2-0. Está mergulhando na zona de rebaixamento. Aí o Vitória vai empatando com o Atlético Paranaense, confirma, João Luiz, e o Flamengo vai empatando com o Bahia. Isso. E também o Sport e Santos. Santos vai ganhando do Sport por 1-0. É isso aí que nós temos aí dessa rodada. Campeonato terminando hoje, nós teremos o campeão Corinthians com 59 pontos, e segundo o Santos com 52, Grêmio é o terceiro com 50, Palmeiras é o quarto com 50, seguido pelo Cruzeiro, quinto colocado com 47, Botafogo é o sexto com 44, Flamengo é o sétimo também com 44, Vasco é o nono, Vasco é o oitavo, né? Com 42, nono Atlético Mineiro, com 38. Hoje o Vasco está torcendo para o Grêmio ser campeão da Libertadores. Para ele entrar. Para entrar mais uma vaga. Para entrar mais uma vaga, com certeza. Fluminense é o décimo com 38. Aí vou te contar uma coisa, antes de continuar. Aí ninguém aguenta mais o Eurico Miranda. Bem que o Eurico Miranda, ele não merece crédito, né? Não merece crédito. E quando o Vasco, na última vez que o Vasco foi rebaixado, na virada do segundo turno, do primeiro para o segundo turno, fizeram a pergunta pro Eurico. Se o Vasco cair, ele nem deixou terminar. O Vasco não vai cair. Se o Vasco cair, eu vou morar na Sibéria. Tá até agora no Rio de Janeiro. Mas é um cara que não... Não, é assim, é uma das coisas que eu vejo assim, eu como cidadão, acho assim, uma falta de respeito da parte do senhor Eurico Miranda. Eu sou presidente de um clube como o Vasco da Gama. Eu sou gremista, mas eu vejo assim, o presidente de um clube que recebe da forma prepotente que ele recebe os repórteres e os demais que ali frequentam, fumando o seu charuto, né? E todo mundo é obrigado a aguentar aquele negócio ali, porque é o senhor Eurico Miranda. Mas quem é o senhor Eurico Miranda fora do Vasco? Entendeu? Eu acho que é por ali a coisa. Eu acho que é um pouco assim, uma vez até o Romário pegou e falou alguma coisa a respeito, estava formada a corte. O rei, o príncipe e o povo da corte. Lembra? Sim, a questão do Vasco da Gama, ele depois que começou essa briga grande aí, do Eurico Miranda, que era situação, Roberto Dinamite, oposição, essa briga começou há 7 anos. Quem perde com isso? Já tinha essa briga antes, mas ela ficou mais clara de 7 anos para cá. O que é que aconteceu no Vasco nesses últimos anos? Ele sobe um ano, desce o outro, sobe... Então... É uma gangorra, infelizmente é uma gangorra. E olha, para mim, um dos destaques do Vasco é o Nenê. Não sei se fica. O Nenê, eu acho que no próximo ano está sujeito a ir para fora do Vasco, para fora do Brasil, né? Para fora do país. O Fluminense é o 10º com 38, o Bahia é o 11º. Time chato para jogar esse Bahia. Bahia é chato demais. Brincadeira, desculpa os baianos aí, mas é um time que ele espera os outros jogarem, ele não toma a atitude, né? É muito difícil. Bahia
Bahia é o 11º com 36, Atlético Paranaense também com 36, ocupa a 12ª posição, Chapecoense é o 13º com 35, São Paulo é o 14º com 34. Aí vem uma sequência de 34 pontos aí, que vai São Paulo, 14º, Vitória, 15º, Sport, 16º. Esses três com 34 pontos, que diferencia é o número de vitórias, o número de gols. E o primeiro da zona? Da zona de rebaixamento aí com o que já estaria deolado, vamos dizer assim, né? Ponte Preta com 32. E o antepenúltimo? O antepenúltimo aí, Avaí com 31. Olha só. É o 19º, né? Por que eu cheguei ali nessa? Do São Paulo até o Avaí, todo mundo igual. Todo mundo é igual, né? É uma rodada. Dependendo da combinação. O Curitiba é o 18º também com 31. Dependendo da combinação, na próxima rodada, cara, o Avaí... Não, assim, ó, o que pode acontecer até o final desta rodada de hoje, pode acontecer o seguinte... Dependendo da combinação, o São Paulo pode cair. Pode, o São Paulo pode entrar, porque o Sport está em campo. Sim. O Sport está em campo, Vitória está em campo, a Ponte Preta está jogando. Só que não dá para esperar muito o Sport. Do Sport não se pode esperar muito. Vitória também. Mas tem o seguinte... O Vitória só ganha de time grande. Quando joga com time médio ou para baixo... Então é o seguinte, tudo pode acontecer no final dessa rodada, o São Paulo assumir de novo a primeira colocação na área da degola, vamos dizer assim. E vamos combinar assim, ó. Eu tô torcendo. Tu tá torcendo? Tô torcendo, São Paulo cair. 21 horas e 50 minutos, isso foi o nosso programa aqui, né? Fecha a conta e passa a régua. Gostasse o nome, né? Fecha a conta e passa a régua, né? Programa que iria pela web, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre 7h30 e 9 horas, né? Um pouquinho mais, 9h30, chegamos até 10 horas, né? Discutindo sobre esporte. Nós somos apaixonados por esporte. Então, agora vamos fazer o seguinte, fechado com o nosso amigo Irani, amigo de vocês. Toda a segunda e quinta-feira nós vamos estar aqui, ao vivo, pelo Facebook, trazendo tudo sobre o esporte. Segunda e quinta, 19h30. Tá fechado, Irani? Beleza. A você, amigo ouvinte, fica um forte abraço. Eu sou Alexandre Garcia. Irani, grande abraço. A gente se vê na próxima segunda, beleza? Abraço, tchau.